Fala galera, e aí, tudo bom? Atendendo aí aos pedidos da galera que pediu para mim voltar com esse tema, eu vou estar falando novamente sobre o livro A Cidade das Damas, de Christine de Pizan. E eu estou pretendendo fazer uma série aí sobre os livros feministas mais conhecidos e que deram origem ao feminismo. E entre eles, esse A Cidade das Damas é um dos livros relacionados ali ao início, ou chamado protofeminismo, não o feminismo tal como conhecemos, mas o início dele, o germe do feminismo lá atrás. E a história de A Cidade das Damas, né, grosso modo, é a história de uma mulher que, incumbida por, vamos dizer assim, três manifestações espirituais, mais ou menos, ela resolve ali, ela é guiada a construir uma estrutura utópica, né, uma cidadela utópico feminista na Idade Média, né? Então ela, a meu ver, ela lançou as bases do feminismo enquanto, vamos dizer assim, enquanto meio social, sabe? Então, o livro mais ou menos é a ideia, o início dele pelo menos, né? Ela começa a se questionar por que filósofos, poetas e moralistas da época, eles pareciam chegar todos à conclusão de que a mulher é profundamente má e inclinada ao vício. E ela não conseguia compreender nem adquirir a legitimidade desse julgamento sobre a natureza da conduta das mulheres. Ela não entendia por que era dito isso, né? Então, mas apesar dela não concordar, ela concluía que tudo que era falado era de fato verdade, né? O interessante, né, nesse livro é que, principalmente no início, ela consegue convencer o maior, vamos dizer assim, o maior feito dela nesse livro foi convencer de que uma mulher estudada era diferente de uma mulher comum, né? De uma mulher não estudada. E que uma mulher estudada era sim capaz de altas virtudes, né? Então, inclusive, ela chega a dizer ali, né, que ela tinha um gabinete de leitura, e aí ela estava cansada da leitura, foi ler um livro de poesia e caiu um livro, um opúsculo que tinha sido emprestado por outra pessoa para ela, e aí ela começou a ler esse opúsculo, e a mãe interrompeu ela para ir jantar. Ela se comprometeu a retornar à leitura do opúsculo no dia seguinte e abandonou o livro ali naquele momento. E na manhã seguinte ela retornou à leitura, né? Do livro o nome do livro ela chama o livro, ela se refere ao livro como Mateolo. E ela na manhã seguinte pegou o livro e continuou a ler, né? E ela considerou esse livro pouco agradável porque ela viu no livro cheio de calúnias, né? E achava que isso não contribuía em nada na edificação moral nem na virtude. Além de, segundo ela, né, ter distorção de linguagem. A meu ver, e isso aí eu falo até como experiência, toda mulher, quando se trata de falar dos defeitos das mulheres, elas acham que isso não contribui em nada na edificação moral nem na virtude. Então é como se elas quisessem viver no mundo da fantasia, né? E a gente vê isso muito, essa negação da imagem dos defeitos, né? Então ela folheou o livro, né? E no final ela abandonou o livro para voltar supostamente para os outros estudos mais sérios e de maior utilidade. Mas enfim, e aí ela começou a se questionar por que clérigos maldiziam as mulheres, condenavam as condutas delas em palavras, tratados e escritos. E no rol desses que criticavam as mulheres estavam filósofos, poetas, moralistas de todas as espécies, né? E ela não entendia por que isso acontecia, né? Ocorre que na época parece, e não só na época, né? Até hoje nos falha a existência de um livro que, vamos dizer assim, que resumisse, né, a natureza das mulheres, né? Eu acho que esse problema foi sanado, né, com Nessahan Alita, né, em que ele lança ali aquele livro que resume, né, na nossa época, olha, tanto tempo depois, né, resume bem a natureza das mulheres, né? Então, esse livro do Mateolo era chamado Las Lamentações de Mateolus,
A obra latina traduzida em francês foi traduzida por Jean Lefebvre d'Herson em 1274. A edição mais recente da obra foi publicada em 1992 pela editora Champion Honoré, para quem tiver interesse em dar uma lida. E se eu chegar a encontrar esse livro aqui, eu venho aqui fazer um comentário sobre ele. E naquela época, né, todos os filósofos, moralistas, poetas, clérigos, enfim, todos eles pareciam se unir num coro para dizer que a mulher era profundamente má e inclinada ao vício. O interessante é que, gradativamente, ela convence o leitor de que ela é uma autoridade intelectual, né? Ela chega a afirmar que pensei também em outras tantas mulheres com quem convivi, tanto as princesas e grandes damas, quanto as de média e pequenas condições. Ou seja, uma autoridade intelectual, né? Ela chegou a pensar que o problema era ela, até que ela chegou à conclusão que ela estava se baseando mais no julgamento de outrem do que no julgamento do que ela mesma acreditava e conhecia. Isso aqui para mim é mais do mesmo, eu acredito no que eu quiser, né? Não interessa se milhões de pessoas estão dizendo para mim uma coisa, eu vou acreditar no que eu quero. Esse foi bem o pensamento dela, né? Então ela chegou à conclusão de que, criando a mulher, Deus tinha feito uma coisa bastante vil, né? E ela se espantava que um artesão tão digno pudesse ter realizado uma obra tão abominável, na qual, segundo a opinião daqueles autores, residiam todos os males e vícios. E que isso, né, essa percepção inundou ela com desgosto e consternação, desprezando a ela própria e a todo o sexo feminino, como se tivessem sido geradas monstras pela natureza. A meu ver, né, e eu sou obrigado a concordar com ela aqui, eu concordo com ela, eu acho mesmo que Deus criou a mulher um monstro da natureza que é sem igual com tudo que ele criou, né? Ou melhor, ou talvez não, ou talvez seja só mais uma extensão, depende do que você chama de natureza, né? Porque para mim a natureza envolve toda a crueldade que existe na natureza, então a mulher é só mais um ser cruel que está na natureza. A mulher, ela se assemelha um pouco a um parasita, né? É um ser que vive às custas de outro ser, né? Então ela chega ali a pedir perdão a Deus por não ser homem, para que as inclinações dela, né, se ela fosse um homem, estivessem a serviço de Deus, né? Desesperava a ela o fato de Deus tê-la posto num corpo feminino, né? Então esse é o resumo do capítulo 1. Eu vou resumir capítulo por capítulo, para que todos tenham acesso a esse livro. Acho que é muito interessante, toda pessoa aí que tiver interesse no assunto feminismo e como ele surgiu deveria estar lendo esse livro.